Recentemente saiu um anúncio envolvendo Stranger Things, né, na sua 5ª temporada aí, que revelou o nome dos episódios dessa 5ª e última temporada de Stranger Things. Eu, inclusive, fiz um react, né, eu mostrei lá a minha carinha enquanto eu tava aparecendo o nome dos episódios. E chegou a hora da gente analisar o nome de cada um desses episódios. Eu vou levar em consideração os nomes em português também. E até o final desse vídeo você com certeza vai sair com mais de uma teoria. The man does not exist, okay? So I decided, oh shit, buddy, I gotta dig a little deeper. There's no Pepe Sylvia, you gotta be kidding me! I got boxes full of Pepe! Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje trazendo aqui pra vocês um vídeo com a temática de Stranger Things. Como eu falei, nós vamos analisar o nome dos episódios, vamos tentar entender sobre o que cada um vai falar, né? Qual que vai ser o ponto do plot naquele episódio. Eu fiz o roteiro mais robusto que eu consegui fazer, né, analisando cada um desses episódios, então fica comigo até o final que eu tenho certeza que você vai gostar. Aí, é claro, né, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda demais, tá bom? E compartilha esse vídeo também pra todo mundo que você conhece que gosta de Stranger Things, né, pra trazer mais geekeiros aqui pro canal. O primeiro episódio da 5ª temporada vai se chamar The Crawl, e em português ficou Missão de Resgate, o que é bem curioso, né, porque The Crawl significa rastejar, então assim, como é que eles foram de rastejar para Missão de Resgate? Mas isso já me traz aqui um ponto importante para essa análise, porque eu tenho que levar em consideração ali os nomes em português, é claro, porque não foi feita necessariamente uma tradução em todos os nomes, como vocês puderam ver nesse caso, e sim uma adaptação, né, e como é que funciona esse lance de adaptar nomes? Você pega o ponto em comum que tem ali na trama, né, que vai funcionar, é um nome que tem a ver com o que tá acontecendo. Então nem sempre você vai traduzir diretamente, mas você vai se manter ali com a temática principal daquele episódio. A 5ª temporada vai se passar no outono de 1987, né? Um ano depois da 4ª temporada, do finalzinho ali da 4ª, sabe? A gente ainda não tem data de lançamento, mas vai ser lançado no ano de 2025. E eu já deixo a minha aposta que eu acho que vai ser outubro, tá? Mas enfim, voltando aqui pro The Crawl, que é a Missão de Resgate, primeiro episódio aí da 5ª temporada, eu fiz um vídeo inteiro só analisando o nome desse episódio específico, porque na época já tinha saído, né? Saiu esse nome de episódio faz um tempinho já, não foi novidade. Inclusive, eu vou deixar o card aqui, ó, pra você dar uma olhadinha e ver as teorias que eu fiz pra esse episódio. Mas só pra não perder o fio da meada, eu vou meio que resumir aqui pra vocês. The Crawl, como eu falei, significa rastejar, né? O rastejar, basicamente isso. Só que se você viu o vídeo que eu indiquei aqui no card, você sabe que o termo crawl vem diretamente de D&D, que é aquele jogo de tabuleiro, sabe? Dungeons and Dragons, que as crianças ali de Stranger Things jogam. Dentro da mitologia desse jogo de D&D, você tem um tipo de cenário ali que se chama Dungeon Crawl, que basicamente é um ambiente ali que tem vários desafios, obstáculos, monstros, puzzles, sabe? Tipo uns quebra-cabeça, pro jogador ter uma aventurinha ali naquele cenário, né? E a teoria para esse episódio aqui é bem simples, né? Como é um primeiro episódio, você tem que ambientar a cidade de Hawkins. Você tem que mostrar para as pessoas que vão estar chegando para ver a série qual que é o principal problema, o que tá acontecendo, quais são os obstáculos ali dos personagens. Eu acredito que a gente vai ter mais de um salto temporal, né? Então qual que vai ser a diferença entre esses saltos temporais? Quais que vão ser os obstáculos de cada um deles? Porque se você bem se lembra, a 4ª temporada deixou a gente ali observando uma fissura gigantesca em Hawkins. Então como é que você vai lidar com isso, né? Como é que o pessoal da cidade, até aqueles que não é parte ali dos protagonistas, vão lidar com essa fissura enorme? Qual que vai ser essa consequência dessa fissura para a cidade de Hawkins? Então assim, se você for parar pra pensar, a própria cidade de Hawkins virou uma Dungeon Crawl. Um lugar ali de muitos desafios, muitos obstáculos, pode vir a ter monstros e esse tipo de coisa. Voltando a falar aqui de Dungeons and Dragons especificamente, tem uma coisa muito curiosa envolvendo essa palavra aí, crawl. Quando o personagem se encontra ali indisposto, né, ou ele é incapaz de seguir em frente, ele fica num estado ali chamado crawl speed, onde basicamente o herói, né, o personagem, ele fica de bruços e ele começa a se mover mais lentamente, enquanto os outros jogadores conseguem ter uma vantagem sobre ele. Ou seja, se você tá em grupinho e tem alguém do seu grupo que tá em crawl speed, essa pessoa vai acabar atrapalhando de certa forma e atrasando o progresso dos
dos heróis, né? Os heróis podem até mesmo trabalhar juntos pra tentar tirar esse outro personagem do Crawl Speed, pra todo mundo ficar em igualdade. E por que eu tô explicando tudo isso, né? Porque essa questão aí do Crawl Speed, se você fazer uma analogia com Stranger Things, você pode pensar que o personagem que está em situação Crawl Speed é a Max, né? A Max é uma personagem que ela tá ali em coma, ela tá no hospital, ela tá em nítida desvantagem e evoluindo muito devagar, digamos assim, em comparação com os outros personagens, com os outros heróis ali presentes. E se você for pensar aí no nome em português desse episódio, né, que seria Missão de Resgate, pode ser que os nossos protagonistas aí comecem a pensar em maneiras pra resgatar a Max. Eu não tô dizendo que eles vão resgatar logo no primeiro episódio, tá, gente? Longe disso. Mas eles vão tentar começar a pensar, né, como é que eu posso tirar a Max dessa situação? Tem alguma coisa que eu posso fazer agora que eu não podia fazer antes? Elabore, Stranger Things, o que dá pra fazer? Então, basicamente, no primeiro episódio, eu acho que os protagonistas vão explorar essa dungeon crawl enorme chamada Hawkins pra poder ajudar uma aliada, que seria a Max, que tá em Crawl Speed. E isso seria meio que uma missão de resgate, né? O que justifica aí o nome do episódio tanto em inglês quanto em português. O nome do segundo episódio se chama The Vanish of... Ou então o nome em português, O Desaparecimento de... também. A gente não sabe quem é essa pessoa que tá sendo mencionada. E esse segundo episódio foi o mais fácil de teorizar, eu diria. Porque a gente nitidamente vai ter o desaparecimento de alguém, né? O nome não foi revelado ainda. Mas a maior aposta pra esse episódio aqui é a Holly Wheeler, que é a irmãzinha ali do Mike e da Nancy. Essa personagem, inclusive, ela teve a atriz que interpretava ela alterada, né? Virou ali a Nell Fisher. A gente aqui no Plantão Geek fez vários vídeos envolvendo a Nell Fisher, explicando o papel dela em Stranger Things e por que eles trocaram ali a atriz que fazia a Holly anterior, sabe? Por que colocaram uma atriz mais experiente, que tem ali uma bagagem de terror pra poder interpretar essa personagem que até então era uma mera figurante em Stranger Things. Tem muitas teorias envolvendo isso daí da Nell Fisher aqui no card, caso você queira ver. E mesmo pra algumas pessoas que estavam desavisadas sobre essa mudança, no próprio vídeo de bastidores da quinta temporada de Stranger Things, a gente vê a Holly Wheeler sendo afetada de alguma forma ali pelo mundo invertido, pelo Vecna, que seja. Então a gente vai ter um envolvimento aí da Holly no mundo invertido, o Vecna vai acabar atingindo ela de alguma forma, até porque já teve fotos de gravação com esses dois atores, né, a Nell Fisher e o Jamie Campbell, que é o intérprete do Vecna, atuando ali juntos numa cena. Então, muito provavelmente, o desaparecimento aqui em questão vai ser da Holly Wheeler. E como eu disse antes, eu já fiz dezenas de teorias envolvendo essa personagem, né, e o papel dela na quinta temporada. Inclusive, o mais recente foi esse aqui, essa foi a teoria mais recente que eu fiz envolvendo ela e alguma das coisas que ela pode fazer aí na Season 5. Mas, basicamente, gente, eu acho que o Vecna precisa de alguém inocente pra ser afetado. Porque o pessoal ali de Stranger Things, a galera já tá ligeira, né, já foi anos ali lidando com o mundo invertido, lidando com o Vecna e várias outras coisas esquisitas que vai acontecendo. Se o Vecna tenta atacar um desses protagonistas, eles vão conseguir identificar muito rápido que tem alguma coisa errada. É mais fácil ele mirar em uma pessoa inocente, alguém que não sabe o que tá acontecendo e alguém que ele pode manipular mais facilmente. Então, por isso, eu acho que esse segundo episódio vai ser focado nessa questão envolvendo o desaparecimento da Holly e todas as formas de manipulação que o Vecna pode ter ali contra ela, né, digamos assim, coitada da menina. Outra coisa bem bacana é que o nome desse episódio é um paralelo muito legal com o primeiro episódio da primeira temporada de Stranger Things, porque esse primeiro episódio se chama O Desaparecimento de Will Byers. E agora a gente vai ter o desaparecimento de Holly Wheeler, talvez, né? Eu não sei, não temos revelado, mas a minha aposta é nela mesmo. Nesse segundo episódio, a gente com certeza vai ter um envolvimento maior de todos os personagens ali, e quem sabe pode ser iniciada um tipo de missão de resgate, né? Que foi mencionado no episódio anterior. Então, assim, se não for nada relacionado a Max, pode ser que tenha a ver com a Holly. Não vai faltar teoria nesse vídeo aqui, né? Como você pode observar. O terceiro episódio da quinta temporada vai se chamar The Turnbull Trap, ou então a versão em português,
a armadilha. Esse nome, né, Turnbull, provavelmente ele se refere a um tipo de negócio que tem ali em Hawkins, que esse eu vou ter que ler, tá? Porque é um nome todo, assim, americano, e aí eu tenho que falar direito. O nome desse negócio específico aí em Hawkins se chama Turnbull Land Development and Realty. Olha só o nome disso aí, né? E na verdade o co-criador da série, que é o Ross Duffer, ele já tinha compartilhado um tipo de outdoor mostrando esse negócio de Hawkins na sua versão de mundo invertido. Aí agora você pode estar me perguntando, né? O que seria esse Turnbull? O que é Land Development? O que é todos esses nomes em inglês aí que eu falei? Land Development seria mais ou menos desenvolvimento agrário. É como se fosse os agro ali de Hawkins, sabe? E Realty é uma palavra que remete ali a imobiliária. Ou seja, o Turnbull basicamente trabalha no setor imobiliário, mas ele também pode servir de paisagista, né? Digamos assim. E isso é uma coisa que faz sentido porque a gente tá em Hawkins, né? Que é o interior do estado da Indiana, um lugar cheio de fazenda, agro, natureza e esse tipo de coisa. Então, naturalmente, você tem que cuidar do solo ali e as imobiliárias que estão envolvidas vai ser para coisa de fazenda, casa de campo, etc. E isso me leva para a teoria aqui desse terceiro episódio. A gente sabe que teve cenas na quinta temporada que foram gravadas em celeiros, em plantações, como por exemplo aquela plantação de abóbora da segunda temporada, vocês lembram? Que era uma plantação que ficava dentro de uma fazenda e as abóboras tudo ficou podre. Então, essa plantação vai voltar a aparecer na quinta temporada. E isso é uma coisa interessante porque se a gente se lembra bem, tem um portal ali, né? Tem uns túneis, né? Não é nem portal. Tem alguns túneis ali que o Hopper investigou e tudo mais. Então a gente vai ter ali algumas referências da segunda temporada, muito provavelmente. Então eu acredito que o terceiro episódio vai focar nessa ambientação, sabe? Desse tipo de propriedade que pode ser da Turnbull. E ali pode ter a questão das armadilhas vindo de ambos os lados, eu diria, né? A gente pode ver ali o Vecna tentando armar pra cima da galera, ou então o pessoal tentando armar pra cima do Vecna, ou tentando descobrir o que de estranho tá acontecendo, fazendo armadilhas pra tentar pegar provas e esse tipo de coisa. Tudo num cenário meio agro ali, né? Meio fazenda. Que é pra fazer sentido com esse Turnbull Trap aí. E é nítido que a gente vai ver essa versão desse empreendimento aí no mundo invertido. Porque afinal de contas, a foto que o diretor ali publicou, né? O Ross Duffer, é um outdoor versão mundo invertido. Então a gente vai ter contato aí com essa outra dimensão nesse episódio também. O episódio 4 é o mais possível, assim, de você fazer um monte de teoria sobre, porque o nome dele é muito aberto. Esse quarto episódio vai se chamar simplesmente Sorcerer, ou então Feiticeiro. Então, pra mim, a gente tá falando aqui de alguém que tem esse estigma de feiticeiro ou feiticeira. A princípio, né, como Stranger Things está muito envolvido com D&D, ele faz muita referência a esse jogo, eu comecei a pesquisar sobre classes de Dungeons and Dragons e a diferença entre elas. Caso você aí não se lembre, cada personagem de Stranger Things é representado por uma classe de D&D, tanto que eles mesmos se chamam assim às vezes ao longo da série, né? Eles podem falar um do outro como se eles fossem essa classe. E aí, pensando na classe de magia, eu encontrei muitas nomenclaturas diferentes. Para esse vídeo aqui só importam 4 delas, que seriam mago, clérigo, bruxo e feiticeiro. Qual que é a diferença entre esses 4 aqui? Pra gente começar a pensar sobre quem pode ser o protagonista desse episódio aqui, né? Só pra diferenciar aqui um pouco, os termos em inglês para essas nomenclaturas que eu falei seria Mage, Cleric, Wizard e Sorcerer, tá? Esses 4. O mago, ele é um termo usado mais ou menos para generalizar todo personagem ali que consegue fazer alguma magia. Então ele não é necessariamente uma classe, né? Ele é só um nome assim que você pode usar para todo mundo que faz magia, eu digo. Por exemplo, a Eleven é referida algumas vezes na série como maga, porque ela tem ali alguns poderes diferentes, né? Tem muitas habilidades. O Vecna, ele foi chamado ali na 4ª temporada de Wizard, que seria bruxo, que basicamente é um personagem mais antigo, ele é sábio, é uma figura assim que é mais velha que o tempo e esse tipo de coisa. O Will, por sua vez, é chamado de clérigo, que é basicamente um mago da luz, né? Ele é bem devoto. É uma figura bem devota que usa a sua magia da luz com muita fé, digamos assim. Então, é seguro a gente dizer aqui que nunca teve ninguém em Stranger Things que foi ali intitulado como Sorcerer. E isso já é uma novidade, né? Isso aí já abre brecha aqui para muitas teorias possíveis. Apesar de Sorcerer poder fazer ali
uma referência a Eleven, porque afinal de contas a Eleven foi chamada de um termo que generaliza pessoas com magia, essa definição de Sorcerer me fez pensar um pouco mais no Vecna. Isso porque a maior semelhança entre feiticeiros e bruxos, né, Sorcerers e Wizards, é que essas duas figuras são dotadas de magia que vem do sangue, ou então a partir de uma exposição com algo externo, algo de outra dimensão. Ou seja, temos aqui um personagem, né, um tal de Sorcerer, que vai estar aí presente no 4º episódio, que tem como definição ser uma pessoa que foi exposta a uma outra dimensão e a partir disso adquiriu alguns poderes. Ou então tem alguma coisa no sangue dessa pessoa que faz com que ele tenha poderes. Se você for parar pra pensar, todos os outros cobaias têm poderes por conta do sangue do Vecna, né? O Vecna é o número 1. Então eu acho que a definição de Sorcerer se encaixa mais no Vecna. E a gente tem o lance da exposição de outro mundo também, naquele momento que a Eleven joga o Henry Creel ali pela parede e ele atravessa ali vários planos e esse tipo de coisa. Ele vai ficando podre, né? Ele vai virando o Vecna de fato a partir dessa exposição que a Eleven fez ele passar. Então eu acho que essa definição de Sorcerer encaixa muito no Vecna. Então eu acredito que esse episódio vai ser focado nesse antagonista, vai ser focado nesse vilão, como ele sobreviveu, qual que é o objetivo dele agora, né? Quais são os próximos passos, como ele pretende lidar com a Eleven e com o Will, né? Que também tem uma conexão ali com o mundo invertido, quais que são os planos dele pra Holly e esse tipo de coisa. Eu acho que nesse episódio a gente vai focar bastante nas habilidades recentes ali do Vecna, né, nessa nova versão dele. Chegando aqui no 5º episódio da 5ª temporada de Stranger Things, temos Shock Jock, que seria basicamente um termo que, assim, na minha opinião, ele era muito ambíguo, tá? Tanto que no meu react eu falei que tinha alguma coisa a ver com atleta, e poderia ser, tá? Porque jock de fato é atleta. Só que na verdade pode remeter a alguma outra coisa, e eu acho que essa opção que eu tô prestes a falar faz mais sentido. Em português, Shock Jock, inclusive, ficou como terapia de choque, e a gente já vai chegar nessa definição. No caso, eu acho que a palavra Shock Jock se refere a um radialista, né? A um apresentador ali de rádio, ou então um DJ. Esse profissional em inglês é chamado de shock jock, né? Que seria o DJ ali misturando os discos e tudo mais, porque é anos 80, né, gente? Então é disco. Mas é uma pessoa que tem a língua afiada, sabe? É aquele cara que vai falar umas coisas na rádio que nem todo mundo vai concordar. Com essa associação à rádio, é normal a gente pensar aqui que o 5º episódio provavelmente vai estar envolvido com o cenário da rádio WSQK. É difícil falar esse nome rápido, né? Esse cenário apareceu muitas vezes ali, tanto em fotos de gravação, como foto de bastidores que os próprios criadores divulgaram, mas ainda temos uma coisa aqui para pensar. O nome em português disso ficou tratamento de choque. Esse nome me remete a algum tipo de procedimento, né? Alguma coisa que vai ter que ser resolvida dessa forma, ou que vai pelo menos parecer com um tratamento de choque, né? Pode não necessariamente ser isso, mas pode fazer com que a pessoa se sinta como alguém que tá sofrendo um tratamento de choque. Uma pessoa que a gente sabe que vai estar ali no ambiente da rádio com frequência é a Eleven, né? Ela inclusive apareceu no vídeo de bastidores ali na rádio também, e ela apareceu fazendo uma coisa que ela já fez em outras temporadas, que seria tentar encontrar alguém com a ajuda de um rádio potente, né? Inclusive na primeira temporada ela fez isso para encontrar o Will. Quem sabe agora, na 5ª temporada, a Eleven tá tentando encontrar ou a Max ou o Vecna. Esse foco na Eleven me faz pensar também, é claro, na mãe dela, né, na Terry Ives, que, se você bem se lembra, essa personagem sofreu um tratamento de choque na cabeça. É por conta disso que a mãe dela ficou naquele estado vegetativo. Então, talvez o episódio 5 vai ter um foco maior ali no ambiente da rádio, na Eleven, acima de tudo. A gente pode falar ali do passado dela, das inseguranças dela, e por conta disso a gente pode ser associado ali a esse tratamento de choque, né? Ela pode ser associada a isso, porque de repente é assim que ela vai se sentir no meio disso tudo, né? Talvez pode ter algumas duras realidades que a Eleven pode enfrentar no 5º episódio, e com certeza nesse episódio a gente vai ter alguma resposta concreta sobre o que aconteceu com a Max, onde é que ela tá, o que rolou com o Vecna, né? O que esses dois têm a ver agora na 5ª temporada, e talvez durante todo esse processo que a Eleven vai estar fazendo ali com a ajuda da
rádio, ela vai ter que lutar, né? Então ela vai ter que enfrentar algumas inseguranças dela também. Passar meio que por um tratamento de choque metafórico nesse caso. Uma coisa legal de comentar é que nesse episódio a gente também tem uma referência com os nomes ali da primeira temporada. Lá na primeira temporada a gente tem o uso de uma gíria, né? Um termo que seria Holly Jolly, que é basicamente uma pessoa feliz, né? É um termo para uma pessoa feliz. E agora a gente tem Shock Jock, né? Então são duas brincadeirinhas aí com palavras. E eu escolhi interpretar como se fosse um paralelo também, né? Porque você poderia ter colocado qualquer nome, mas você escolheu colocar umas gírias aqui que o pessoal teve que ficar quebrando a cabeça para tentar descobrir o que você quer dizer. Chegando agora no episódio 6 de Stranger Things, que se chama Escape from Camazotz. Esse nome é bem, assim, diferentão, né? E causou a curiosidade de muita gente. E nesse caso, a tradução do episódio foi literal. Em português vai se chamar A Fuga de Camazotz. Pra mim, pra gente teorizar sobre esse episódio, a gente tem que entender o que é Camazotz, afinal de contas. E, na verdade, duas definições que eu encontrei pra isso pode ajudar a gente a teorizar melhor. E eu já adianto que isso pode ter a ver com o trauma da Max, então se liga. Os criadores da série amam fazer referências de coisas que a gente só vai entender depois. E uma dessas referências que eles fizeram foi a publicação de um livro, né? Era uma capa de um livro, que se chama A Rink in Time, ou então, em português, Uma Dobra no Tempo. E aí eu dei uma pesquisada sobre esse livro aí e adivinha só como é o nome do planeta no qual esse livro aí se ambienta. Se você falou Camazotz, você acertou, parabéns, você ganhou um parabéns. Wrinkle in Time é um livro ali de ficção científica que foi escrito por uma autora chamada Madeleine L'Eagle. E é basicamente sobre uma adolescente que viaja no espaço e tempo ali para poder resgatar o pai dela, que tá ali preso por conta de uma força maligna. Olha só que coisa. Só dessa sinopse você já consegue fazer algumas teorias, vai. Não vamos mentir. Mas vamos lá que eu vou começar aqui a elaborar melhor. A gente tem aqui um lugar, certo? Que está dominado por entidades malignas, bichos, né? Criaturas. E aí, de repente, você tem a entidade Mora ali, né? O vilãozão do bagulho, que pegou o pai de uma menina e agora tem ele sob custódia e essa menina em questão tem que salvar o pai dela. Olha essa sinopse, cara. A gente já consegue ver que existe um paralelo muito óbvio aqui, né? De Camazotz e o mundo invertido, ou então o Mind Layer, que é aquele cenário todo vermelho que o Vecna tava ali com a Max, né? A Max foi vista pela última vez aí nesse cenário. Então tem alguns paralelos aí com esses mundos especiais de Stranger Things, digamos assim, com Camazotz, que é a ambientação desse livro. Os protagonistas de Wrinkle in Time têm o mesmo objetivo que os protagonistas de Stranger Things, que é você derrotar essa entidade maligna e resgatar uma pessoa especial. Olha só que coisa. Ou seja, gente, eu acho que o episódio 6 vai ser focado na Max, vai ser focado na situação dela, vai ser o momento que eu acho que a personagem mais vai aparecer. E como se isso não bastasse, eu peguei um trecho aqui que fala um pouquinho sobre esse livro. Aqui diz que durante a estadia dos personagens em Camazotz, a entidade maligna toma o controle do cérebro de um personagem chamado Charlie. Pra gente traçar um paralelo do Charlie com a Max, é muito simples, né? 2 palitos. A mente desse Charlie está sob controle dessa outra entidade. E a gente tem muitas teorias por aí, inclusive aqui no Plantão Geek, que dizem que a mente da Max está presa junto com o Vecna. Então, se fosse nessa analogia, faria muito sentido esse 6º episódio ser sobre a Max. A gente pode aprender qual que é a solução para esse problema da Max e também como é que a gente pode tirar ela desse lugar terrível. Ah, e eu quero só fazer um PS, gente. Eu não acho que a Max vai aparecer somente nesse episódio, tá? Eu acho que ela vai aparecer nos outros também, da maneira que ela puder, mas ela aparece sim. Eu não acho que os caras deixou a Sadie Sink sem atuar e sem fazer nada, não. Outra possibilidade é que isso pode ter a ver com a Holly Wheeler também, né? Afinal de contas, ela pode ter essa fuga de Camazotz, digamos assim, né? Do mundo invertido, e ela pode trazer junto com ela algumas informações úteis pra galera. Eu não sei, é uma possibilidade também. Inclusive, comenta aí embaixo se você acha que tem a ver com a Max ou com a Holly, tá? Comenta tudo aí que eu vou querer saber tudo. Outra coisa que vale a pena mencionar, mas que foge um pouquinho da premissa da dobra do tempo, né? A Rink in Time, é que Camazotz também é o nome de um deus maia, que é uma forma de morcego. E ele geralmente é associado à morte e sacrifício. Mas aí você pode me perguntar, né? Por que eu tô citando um deus maia aleatoriamente aqui? Porque essa figura também está presente no D&D, em Dungeons and Dragons. Então a gente pode estar falando aqui, talvez, de uma possível nova criatura que apareça também por conta desse Camazotz aí. Podemos ter fugas,
criaturas, podemos ter ambientações novas e também monstros novos nesse episódio. Indo agora pro penúltimo episódio da quinta temporada, esse daqui vai se chamar The Bridge, ou então A Ponte, que é uma tradução direta também. E eu achei a escolha perfeita você ter esse nome como penúltimo episódio, porque eu acredito que essa ponte metafórica que vai aparecer pra gente é aquilo que vincula o mundo invertido do nosso mundo. E me fez lembrar também o título do último episódio da segunda temporada, que se chama The Gate, né? O portal, ou então o portão, que gate pode ser portão também, mas aqui no sentido de Stranger Things deve ter sido portal mesmo. Nesse episódio eu acho que os personagens vão entender de fato o que liga esses dois mundos e como você pode desfazer essa barreira, né, quebrar essa ponte, pra finalmente todo mundo voltar ao normal, né, e você acabar de vez aí com essa ameaça de mundo invertido. E eu acredito que uma coisa que vai ser bem importante nesse episódio é que os personagens vão relembrar do fato que o mundo invertido funciona com uma mente colmeia. Isso foi explicado pra gente na segunda temporada e diz basicamente que tudo que afeta ali o mundo invertido, se por acaso você tem alguma partícula que saia do mundo invertido para o nosso mundo, todas as partículas serão afetadas. Então, por exemplo, na segunda temporada, você não podia fechar o portal com partículas do Mind Flayer dentro do Will, porque senão o Will também morreria. Então, nesse episódio, a gente vai ter que prestar bem atenção onde que estão as partículas do mundo invertido, e ter certeza que elas não estão afetando nenhum dos nossos personagens queridos, ou então o nosso mundo, né? Antes da gente quebrar essa ponte metafórica aí. Algumas questões podem surgir nesse episódio, né? Como é que fica o Will, que tem uma conexão ali com o mundo invertido? Como é que fica o estado da Max? É possível salvar ela se você quebrar essa ponte? Entre outras coisas aí, outras questões que podem surgir. Será que de repente, para você destruir essa ponte entre os dois mundos, você tem que destruir um mundo invertido de dentro para fora? Isso inclusive faria uma alusão aí ao filme O Retorno do Rei, né? Filme/livro, que os criadores da série já falaram que vai ser uma grande influência ali pro final de Stranger Things. E caso você não seja familiarizado com essa história, os protagonistas em Senhor dos Anéis e O Retorno do Rei, eles têm que entrar dentro da base inimiga para poder destruir ali o Anel do Poder e finalmente destruir o Sauron, né? Que é o vilão da franquia. Então eles têm que destruir meio que de dentro para fora mesmo. Então se Stranger Things pegar essa referência também, talvez isso aconteça na série. Ou seja, os nossos personagens vão ter que cruzar algum limite. Então eu acredito que o episódio 7 vai ser sobre esse limite e como a gente pode cruzar ele para estar ali um passo mais perto de derrotar o Vecna e cortar esse vínculo aí de Hawkins com o mundo invertido. E finalmente chegamos aqui com o último episódio de Stranger Things, que tem o nome perfeito. Eu já adianto desde já. O nome do último episódio que vai encerrar toda essa era de Stranger Things é simplesmente Cinema. Sabe aquele meme do Absolute Cinema? É isso. Absolute Cinema. Pra quem não viu, o nome do episódio vai ser The Right Side Up, que numa tradução ficou como se fosse o mundo direto. E se você tem alguma dúvida que Stranger Things vai terminar com um final feliz, com as coisas tudo dando certo, a galera destruindo o mundo invertido, não tenha mais essa dúvida, porque a partir do nome desse episódio já dá pra gente ver que vai ser um final otimista pra Stranger Things. O nome O Mundo Direto se refere ao nosso mundo, né? The Right Side Up era como se fosse o lado de cima, o lado correto, que seria o nosso mundo, né? Como eu falei. E isso daqui, gente, foi uma referência gigantesca com o nome do último episódio da primeira temporada, que se chama O Mundo Invertido, ou então The Upside Down. Então você percebe o que eles fizeram aqui? The Upside Down, The Right Side Up. O mundo invertido, o mundo direto, mundo normal. Só esse nome já passa uma sensação de ciclo sendo fechado, de algo terminando, algo finalmente sendo finalizado. Enquanto no final da primeira temporada a gente vê o mundo invertido criando uma porta para o nosso mundo através do Will Byers, né, meio que sem querer ali, muito provavelmente nesse último episódio a gente vai ver essa porta se fechando. E a partir dali só vai existir o The Right Side Up, o mundo direto. Quem me acompanha aqui tem um tempo sabe que eu vivo falando que quando
quando Stranger Things for ter alguns spin-offs, eu acredito muito firmemente que não vai ter nada a ver com coisas futuras, sabe? Com coisas assim que vai se passar depois do final de Stranger Things. Eu fiz toda uma explicação sobre isso nesse vídeo aqui no card, mas basicamente, gente, quando uma série tá enfrentando um problema, né, que no caso de ST aqui é um mundo invertido, você não pode reviver esse problema do nada. Então a série, naturalmente, ela tem que finalizar com um mundo invertido. Então eu fiquei muito feliz quando eu vi The Right Side Up como o nome do último episódio, porque me faz essa alusão de que as coisas vão dar certo, de que tudo será destruído e esse tipo de coisa. É o nome perfeito para um ciclo completo, como eu falei. Até o final desse episódio, os personagens eles vão ter que se preocupar com o que eles vão fazer no futuro, se vai ter algum futuro para lutar. E isso, inclusive, pode servir aí de motivação para eles, né? Pegando novamente aqui a referência de Senhor dos Anéis, que eu mencionei antes, você tem esse momento em que os personagens de Senhor dos Anéis, eles têm que pensar nas coisas que valem a pena você lutar pra você conseguir vencer a entidade do mal. E eu acho que Stranger Things vai fazer a mesmíssima coisa. Você vai ter uns discursos motivacional ali, você vai ter que ter um futuro pra você lutar e esse tipo de coisa, pra deixar um final todo emocionante com os personagens finalmente seguindo as suas vidas. Sem falar que isso tudo vai acontecer quando a molecadinha ali de Hawkins, né, que não é mais molecada, vai ter ali uns 17, 18 anos de idade, ou seja, eles vão estar prestes a sair de Hawkins. Então nada mais simbólico que você terminar a temporada com os personagens seguindo para outra etapa da vida, né? A infância acabou, Hawkins terminou para a vida deles, né? Agora eles vão seguir em outros lugares e bola para frente. Isso vai acontecer com todos os personagens. O que eu tenho certeza que vai fazer todo mundo chorar, né? Quando estiver assistindo. Mas agora eu quero saber de você, qual episódio chamou mais a sua atenção? Qual nome que assim fez você ficar teorizando mais? Qual episódio que você acha que vai acontecer mais coisas? Comenta tudo aí embaixo, gente, pra gente interagir e teorizar junto. E é claro, né? Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda demais. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!